Depois que eu aprendi esse truque de automatizar relatórios no Excel, eu nunca mais fiz uma tabela sem utilizar. É realmente muito prático e te dá muita liberdade criativa. Pelo fato de não utilizar a tabela dinâmica, vai deixar você com muitas opções de personalização e para vários casos diferentes que você tem aí. Quer aprender isso? Então fica aí comigo e bora aqui para o conteúdo. Para utilizar esse truque, a gente vai utilizar a função subtotal. Se você digitar aí a função subtotal, você vai ver que vão aparecer várias funções que a função subtotal faz. Então ela faz mínimo, máximo, contagem, soma e etc. A função subtotal ela serve simplesmente para você automatizar todos esses cálculos aqui de acordo com o total que está filtrado. Então, se você selecionar ou soma, por exemplo, e você selecionar uma certa coluna, essa função vai somar respeitando os filtros que estão sendo feitos. Agora, qual é o truque que a gente vai colocar dentro da função subtotal? Eu vou inserir uma nova coluna aqui nessa minha tabela de exemplo e eu vou chamar essa coluna aqui de auxiliar, tá? Auxiliar. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a função subtotal aqui dentro. E eu vou selecionar a função, dentro da função subtotal, chamada de contar valores, que é a função número 3, essa que está aparecendo aqui. Então, vou selecionar número 3, ponto e vírgula. Eu vou selecionar uma linha da minha tabela, uma coluna que tenha valores preenchidos em toda ela, certo? Neste caso, eu tenho aqui o nome. Então, eu vou selecionar simplesmente o nome e vou fechar a função e vou dar Enter. A função já passou para todos aqui da tabela. Se não passou aí na sua, você arrasta ela aí. Mas ela está mostrando simplesmente 1 para cada linha. Eu vou inserir aqui essas mesmas linhas, né? Essa quantidade de linhas aqui do lado. E eu vou colocar um igual só para a gente ver o que está acontecendo nessa tabela. Tá vendo aqui que cada linha aqui está correspondendo a uma linha dessa tabela, né? Todos estão mostrando 1 aqui. A hora que vai acontecer? Se eu começar a filtrar alguns nomes aqui, por exemplo, do João Paulo, que é da linha 2, você vai ver que todas as linhas ficaram 0, com exceção do que não está filtrado, com o que está filtrado, que é o João Paulo. E se eu for mudando o filtro aqui, por exemplo, Pedro Like aqui, ele tem a linha 3, 5 e 6. E aqui a linha 3, 5 e 6 ficaram com o número 1 e todo o restante com a linha 0. Ou seja, com esse truque aqui, todo mundo que não está no filtro fica com o número 0 nessa linha. Todo mundo que não está filtrado fica com o número 0. E aqui que está o pulo do gato. Como que a gente utiliza isso aqui para automatizar relatórios? Vamos pegar uma ideia muito simples aqui, que é da função soma-se. A gente vai utilizar esse truque em funções condicionais do Excel. Qualquer função condicional em que eu precise somar com alguma condição. Então, no caso, eu tenho o exemplo aqui, a soma-se, como que ela funciona. Você seleciona a coluna que você quer somar, filtrando uma coluna, que ele chama de intervalo de critério, com base em um valor, que é o critério. Então, a coluna do critério e o critério. Exemplo, se fosse naquela tabela, eu quero todo mundo aqui, eu quero somar todo mundo que tem o nome de João Paulo. Então, aqui eu selecionaria a coluna que eu quero somar, que é o total. No filtro, eu quero que ele filtre a coluna João, a coluna do nome, e eu quero que o critério seja o nome que eu estou procurando. Por que é importante você entender isso aqui? Em soma-sis, conte-sis, você pode colocar vários critérios para que o Excel some o seu valor. Mas por que é interessante utilizar isso e não utilizar direto a tabela dinâmica? É liberdade criativa. Você pode fazer vários relatórios personalizados de vários tipos e não vai ficar preso aos filtros da tabela dinâmica. Com a tabela dinâmica você vai acabar ficando um pouco limitado às vezes. Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir na tabela que eu tenho esse novo critério. Então eu vou pegar aqui esse banco de dados, vou inserir uma nova coluna chamada de coluna auxiliar. E aqui na coluna auxiliar eu vou inserir a nossa fórmula, que é subtotal. Então eu vou inserir aqui o subtotal. Vou selecionar a função de número 3, função 3, você digita o 3, ponto e vírgula, e vou selecionar uma coluna que está toda preenchida, como essa aqui do número do documento que eu estou utilizando. Selecionei ela,
já está pronto. Posso fechar e dar Enter. Então, mesma coisa, já apareceu um para todo mundo. Como que eu transfiro isso para o meu relatório? Eu apresentei no vídeo passado esse relatório aqui, esses gráficos, e como que a gente vai automatizar eles? Bom, basicamente, se a gente for aqui por trás dos dados, são fórmulas de soma-sis. Soma-sis. Então, eu estou somando aqui com base em uma condição, com base em outra condição. O que que a gente vai fazer? Colocar mais uma condição, mais uma coluna de critério, né? Mais um intervalo de critério e mais um critério para filtrar esses dados. Então, na minha tabela 3, ok? Eu estou fazendo assim porque está formatado como tabela. Então, na minha tabela 3, se eu digitar colchete, já vai aparecer aqui a minha coluna auxiliar, que eu criei ela aqui, ó. Auxiliar. Vou selecionar ela com um clique duplo ou tab. Esse é o meu intervalo de critério que eu quero adicionar. Qual é o critério que eu quero? Eu quero que seja 1. Então, só vou digitar o número 1 aí. É só inserir esse critério nas suas fórmulas de soma-si, conte-si, máximo-si, se tudo que tiver condicionais, você pode inserir esse critério para automatizar seus relatórios. Agora eu vou copiar ele aqui porque eu não preciso digitar de novo. Eu vou simplesmente colar, inserir mais um critério nessa função aqui, nessa fórmula que calcula o real. Vou dar um Enter e eu vou copiar e vou colar para todos os outros. Pronto. A princípio não aconteceu nada com o meu relatório. Mas quando eu voltar aqui, venho em design da tabela. Lembre da formatação como tabela, se você não sabe formatar como tabela. Dá uma olhada no vídeo que eu estou recomendando aqui em cima, que eu falo dos principais conceitos que você precisa saber fazer. Formatei, eu vou inserir aqui, ó, segmentação de dados. Então, eu vou colocar a disciplina, a fase, vou dar um OK. Agora eu venho aqui e seleciono esses dois filtros, vou dar Ctrl X, vou recortar e trazer eles para cá. Trouxe os filtros aqui para o meu relatório. Vamos lá, vou mudar ele aqui para um padrãozinho interessante. E olha o que vai acontecer agora quando eu clicar. Começou a ficar automático. Já está tudo automático. Por quê? Porque tudo que não está no filtro ficou 0. E o meu critério é que seja 1 naquela coluna. Então, ele está respeitando os meus filtros aqui e automatizando. Muito simples, muito prático. E me conta aí nos comentários se você já utilizou esse truque, se você sabia que ele existia. E é mais uma forma de automatizar e colocar filtros automáticos no seu relatório. Gente, eu utilizo isso aqui para absolutamente tudo. Absolutamente todas as minhas planilhas e relatórios tem essa coluna auxiliar, porque me dá muita liberdade na hora de fazer meus dashboards, muito mesmo. Não quer perder outras dicas como essa? Se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like, que você vai aprender essa e muitas outras coisas bacanas aí para o Excel. Vou deixar o download da planilha aqui na descrição para você testar e para você ver como funciona na prática essa planilha desse jeitinho aqui. Um obrigado e tchau, tchau.